Olá a todos, bem-vindos ao Barão Podcast e hoje nós estamos aqui com o professor Gabriel Basso, que é coordenador dos cursos de Inteligência Artificial, Ciência da Computação e Design Gráfico aqui da Barão de Mauá. Acompanhando e também entrevistando está a aluna do primeiro semestre de Publicidade e Propaganda, Thaisa Lanzelota. Bom, Gabriel, bem-vindo, né? A ideia aqui é sempre do projeto é a gente poder conversar um pouco com profissionais da Barão de Mauá, que nós observamos que são sempre bem qualificados e tem geralmente um projeto que desenvolva e uma ideia bastante específica sobre a área em que atua. Tá? E aí, obviamente, o seu nome chama atenção, né? Até pela a sua trajetória, tá? Aproveitando aqui vou deixar até você depois se apresentar um pouco melhor, se faltou dizer alguma coisa, mas, nas nossas conversas aqui, o que mais chama atenção até pela primeira vez, foi as suas pesquisas que você comentou comigo, que você vem de uma área da ciência da computação, vinculada à educação e vinculada à ciência biológica, né, a parte da saúde. Co Como é que funciona a sua trajetória? Como é que você começou na ciência da computação e foi migrando ou foi juntando essas áreas de conhecimento? Bom, primeiramente agradecer aí o convite e a participação desse momento aqui, bater esse papo com vocês, que vai ser bem legal. É engraçado essa história porque tudo foi ao acaso, né? Foram oportunidades que foram surgindo no decorrer do caminho, e aí eu fui abraçando e isso foi moldando aí, direcionando o meu caminho. De fato, minha formação é em ciência da computação, né? Tradicional, sempre gostei do computador desde novinho, quando eu conheci ele, né? E atuava nessa área. Atuei com suporte, manutenção, analista, alguns cargos, assim, banco de dados, profissões, assim, tradicionais, da carreira. Eh, Só para assim, uma frase muito rápida, né, eu não sou natural daqui de Ribeirão Preto, né, então eu estudei, nasci em outra cidade aqui do estado de São Paulo, em determinado momento da minha vida eu vim, pra cá. Quando eu vim para Ribeirão, eu continuei trabalhando, assim, como analista, como suporte, profissões, assim, ligadas estritamente à minha formação, mas em determinado momento me surgiu uma oportunidade de trabalhar num projeto de pesquisa ali na USP. Esse foi a primeira viradinha de chave que permitiu que eu me encontrasse com a área da saúde pela primeira vez, né. Eu fui trabalhar num projeto de pesquisa lá na Faculdade de Medicina, aqui da USP, e aí conheci um mundo completamente novo ali da universidade pública, da pesquisa em si, né, de coleta de dados, coisas que às vezes na graduação até a gente não tem, tanto contato. Foi uma oportunidade, assim, que realmente na época foi uma decisão abraçar, porque eu fui para ganhar menos do que até eu ganhava no mercado. Infelizmente a pesquisa no Brasil tem alguns pormenores, né, que também não é o foco aqui nosso, mas dá outra discussão. Mas eu vi possibilidades a longo prazo de que isso poderia trazer na minha vida, né, e cá estou até hoje, né. Então, ali houve uma sinergia legal naquele começo de trabalho, e naquele momento, ali com um contato legal com os professores, com os pesquisadores, tudo mais, eu me lembro muito bem que o professor chegou para mim e falou: "Cara, eu gostei de você, do seu trabalho e tal, tá dando certo. Eu tenho bolsa para aluno, seu contrato vai terminar. Eu queria que você continuasse, mas você precisava ser aluno, né". E aí na época eu ainda não havia conseguido, me ajustar para entrar no mestrado, né, escrever um projeto e tudo mais. E aí eu enxerguei e falei: "Bom, eu preciso virar aluno, se não vai dar certo pela pós-graduação, que seja pela graduação, nem que seja uma segunda graduação". Aí eu passei na FUVEST. Como se fosse assim, né, tentei, deu certo, ainda cursei 2 anos de informática biomédica, né, foi um momento, legal, diferente, né, na minha vida e que me permitiu conhecer alguns outros docentes aqui na USP, que acabou sendo a ponte para que o meu mestrado desse certo. Uhum. Então desse projeto de pesquisa eu voltei pra graduação, que aí eu consegui entrar no mestrado. Aonde eu tive um primeiro, vamos dizer assim, um projeto mais, assim, meu, que foi onde eu estudei predição de parto prematuro. Uhum. Esse foi o meu trabalho que eu desenvolvi aí, lá no meu mestrado. E esse trabalho particularmente, ele chama bastante atenção,
porque ele trabalha tanto com a parte da informática, mas, com a parte da saúde e que tem algumas barreiras, né. Eh, posso estar sendo não sei se eu vou estar sendo tão preciso, mas foi nesse momento, foi nesse tipo de projeto, por exemplo, que você começa a associar inteligência artificial ao trabalho mais especificamente, ou isso já vinha antes? Exatamente. Não, isso não vinha antes. Ah, meu primeiro contato aí, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial e utilizá-la ali no meu contexto ferramental, com as aplicações, nesse trabalho. Uhum, Porque aí como você desenvolve ali, como o produto que eu desenvolvi, né, você pontuou muito bem, o desfecho é da área da saúde, né, mas o método que foi aplicado, ele é computacional. E aí uma ferramenta de predição, a gente parte para uma das áreas, muitas da inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquina, para poder ter, então, essa previsão do que dentro do pré-natal, de como poderia nascer esse bebezinho, e aí direcionar cuidados médicos, né, mais intensivo, menos intensivo, ajuste de política pública, tem N discussões que dá para fazer em uhum, cima desses resultados. uhum. E a gente estava até conversando com a Thaís um pouco antes, sobre a sua passagem também para a área da educação. Porque, ao mesmo tempo, você é professor na FATEC, né, ETE na comecei ETEC, na ETEC, desculpa, na exatamente. ETEC. Aham. E como é que foi essa inserção, né? Essa é uma dúvida até que a gente tava, né, Thaís, de como é que foi essa sua experiência? Eu acredito que foi mais um acaso também na minha vida, né. Eu vinha ali no mestrado, dentro do mestrado eu tive uma oportunidade que na época as universidades estaduais aqui, a USP, a Unicamp, a Unesp, lançaram aquele programa de parceria com a Univesp, dos Uhum. pós-graduandos serem tutores. E o pós-graduando que fazia essa tutoria, ele também fazia uma especialização na área da educação. Então aí eu já tive um contato. Dentro do meu mestrado eu fiz especialização na área da educação. E aí veio pandemia, né, eu termino o mestrado ali na pandemia, eu ingresso no doutorado também. Em determinado momento ali, eu tenho a notícia que vinha minha primeira filha. Hum. Minha esposa, ficou grávida e tudo mais, e eu falei: "Bom, na realidade do bom brasileiro, eu preciso resolver a minha vida. Um bolsista", eu era bolsista CAPES, né, uma bolsa não vai dar para eu prover todas as necessidades que eu precisava. E a bolsa acaba, né, a E gente a sempre bolsa fica com isso na acaba, cabeça. exatamente. Você tem ali seu reloginho com o prazo marcado. Uhum. E aí eu fui pesquisar. Antes disso, eu já tinha sido representante tanto do meu programa quanto da faculdade de medicina. Eu sempre tive uma atuação bem ativa nesse sentido. Eu falei, bom, eu vou olhar o regulamento da CAPES e vou entender o que que ela me permite fazer. E só tem uma ocupação que ela permite que você tenha concomitante a sua bolsa para ter acúmulo, que é a docência. Uhum. Aí eu falei: "Bom, eu vou dar aula, eu preciso achar aonde que eu vou dar aula". E aí acabou que eu encontrei a ETEC e tô lá até hoje, né. Eu entrei lá em 2021, depois eu concursei, e aí foi o meu primeiro contato ali com a sala de aula de verdade, um vínculo empregatício, né. E ali eu comecei a me descobrir como professor também. Muito legal. E, Gabriel, como que você vê essa transição de um ensino técnico para o ensino superior universitário? Como você vê, acredito que inclusive da inteligência artificial, como que essas ferramentas educacionais aparecem em ambos os aspectos? O ensino técnico ele é uma coisa muito legal, né? Para os adolescentes que estão ali no ensino médio, tem vários estudos de mercado que sempre apontam a isso. O adolescente que vai para o ensino médio técnico, ele já sai ali com uma remuneração 30, 40% mais alta quando comparado com o aluno que faz o ensino médio tradicional. E ali ele tem oportunidades, experiências de vivência, realmente é transitório, né. Ele já tem ali um gostinho de faculdade, onde ele começa a ver algumas especificidades de cada área, se ele vai fazer um técnico em nutrição e dietética, um técnico em desenvolvimento de sistemas, que é a minha área, o técnico em administração, técnico em RH, tem técnico em praticamente tudo, né. E aí, muitas vezes, esse técnico acaba até servindo como um filtro. Ali o aluno se descobre, ele fala: "Não, realmente eu gosto dessa área e eu vou seguir". Ou Eu então o contrário, né? Ou o contrário, eu já tive uma aluna
na ETEC que fez desenvolvimento de sistemas e falou: Isso daqui não é para mim. Ela foi fazer psicologia na graduação, então ela mudou completamente o foco dela, porque ali ela teve uma oportunidade de experimentar como seria essa vida profissional dela, essa continuação, né? E ela falou: Não, realmente não é isso que eu quero para mim. Uhum. E deixa eu te perguntar, você acha, tava aqui até pensando, ouvindo você falar, você acha que é, o ensino técnico ele faz bem a ponte do aluno com para a faculdade? Eu acho. Algumas vezes você consegue ver os alunos que você está na ETEC nos cursos que você, por exemplo, coordena na faculdade? Eu dou aula para aluno que eu dei aula na Ah, ETEC é? aqui na Barão. Ah, é? Sim, Isso sim, é muito, porque isso é legal, é interessante ver justamente sim, essa ponte, sim. né? E Uhum. acompanhar a maturidade do aluno do ensino básico até o ensino superior é interessante. Maturidade, desenvolvimento de Uhum. habilidades, né? Exatamente. Nós temos muitos alunos que vêm de ETEC, daqui de Ribeirão, da região toda, para ter aula aqui no superior. Vira e mexe, eu encontro com alguém: "Olha, eu lembro de você lá", que assim, como professor do ensino básico, né, a gente acaba andando bastante. Então, eu já dei aula aqui em toda a região, Uhum. eventualmente a gente encontra aí vários alunos e é legal. Esse dia a dia é muito bom. E assim, como é que você saiu da ETEC para o ensino superior? Porque, tudo bem, aí você imagino que você terminou o mestrado e dando aula na ETEC. Uhum. E aí depois como é que você passou para o ensino superior? Foi uma simples e pura indicação. Quando eu estava na ETEC, eu já tinha a intenção de algum momento, né, eu já estava ali com uns 2 anos de ETEC, eu falei: "Bom, eventualmente eu gostaria de dar aula no ensino superior, né, nós vamos almejando os nossos degraus na escada, né, e o próximo naturalmente é você ir para o ensino superior". Na época, eu pensava: "Bom, dentro do Centro Paula Souza, né, eu vou para a FATEC". Até tinha prestado alguns processos seletivos, e aí não tinha ainda me qualificado ou não tinha chegado a minha vez, né. E aí no final no segundo semestre do 23, que foi quando eu entrei aqui na Barão, surgiu uma oportunidade, assim, de um docente indicou um profissional, esse profissional falou: "Olha, não quero dar aula, não é para mim, mas eu tenho uma pessoa para te indicar", e aí eu fui o indicado, vim, fiz todo o processo seletivo, aula teste e tal, e na época deu certo, e tô aqui até hoje. E você entrou aqui em 2023 também? Segundo semestre do Acho que nós 23. entramos juntos então. Metade dali do 23. É interessante essa passagem, porque geralmente quando a gente faz mestrado, doutorado, etc e tal, a gente tem em mente isso, né, Uhum. começar a lecionar. A minha impressão, porque como a minha formação é mais na área de humanas, a minha impressão é que, assim, quando você faz ciência da computação e vai fazer um mestrado, tenta-se colocar o mestrado no mercado, né, de alguma maneira. Mas eu acho que tem a formação sempre, ou então a intenção de entrar no ensino superior, né, a formação meio que acadêmica de docente, etcétera. Mas ó, eu vou te dar uma percepção um pouco diferente, talvez porque nós sejamos de áreas diferentes. Você vem das humanas, eu vim das exatas e depois ali me misturei um pouco com a saúde. Na minha percepção, os programas de pós-graduação da área a qual eu participei, majoritariamente eles formam pesquisadores. Uhum, A uhum, docência ela fica ali um pouquinho subestimada. uhum. Tem sempre uma disciplina, docência no ensino superior, práticas de alguma coisa, né, mas o foco é sempre a pesquisa, é a produção, é essa geração de conhecimento, nem tanto a comunicação e ali a sala de aula. Não, é Uhum. interessante. Eu lembro que conversando também, a Thaísa, ela é professora também, né, Sou Thaís? professora. Você é formada primeiro em quê? Mas primeiramente sou formada em História e depois eu formei em Pedagogia. Pedagogia Sim. também. Uhum. E, por exemplo, esse tipo de desenvolvimento de aluno é interessante, principalmente do ensino básico, Sim. né. Uma coisa que eu ia perguntar para o Gabriel no final, mas eu vou adiantar, é a ideia de que você falou no começo que a sua formação foi sempre gostando de computadores, Uhum. mas você foi o cara que desmontava computadores? Porque sempre teve você também é de o quê? 93, 91. 91. Muito. Então é o pessoal que Ixi. gostava de desmontar computador, Vixe, né. montava, desmontava. Até eu fazer o meu primeiro curso de informática, eu quebrei muito computador, coitado do meu pai. Uma questão interessante, tanto a Thaís, você cuida das crianças menorzinhas, né. Sim, eu cuido de crianças por volta de 9, 10 anos. Por exemplo, dá pra gente ver
esse tipo de característica nas crianças hoje, tanto nas pequenas quanto nos alunos de ETEC, por exemplo, essa curiosidade de. Né, o que está por dentro do computador, porque eu penso que na época que a gente era criança, né, era um item novo dentro das nossas casas, então tinha essa curiosidade de abrir, ver o que tem para entender, e hoje em dia eu vejo que a curiosidade está para além disso, né, tá como o computador opera, como que a gente pode operar, tipo, a inteligência artificial, Uhum, né. completamente. E parece que a curiosidade ela é mais do funcionamento, né, como que eu Uhum. aplico isso em alguma coisa, né. Eu não sei se isso é observável, assim, essa curiosidade é observável. Você chega a comparar com a sua tipo assim: "Nossa, quando eu comecei a gostar de computador lá atrás era de um jeito, hoje gostar de computador é outra coisa". Você já parou pra Eu pensar acho que isso? mudou um pouco sim. É? Eh, é que assim, o computador de antigamente, isso mudou naturalmente até pela evolução da máquina, né. Faz sentido. Quando eu conheci o computador, nós somos de uma geração que pegou o final, talvez, de uma geração que cresceu assistindo muito TV. Uhum, TV é algo totalmente passivo. E uhum, aí no computador você tinha ali uma oportunidade de talvez interagir com aquele conteúdo, trazendo um pouco desse dinamismo daquela coisa da televisão, né. Mas não tinha internet, não tinha tanto conteúdo, as coisas não eram tão rápidas, então, assim, não tinha celular, então a dinamicidade do processo era muito diferente, né. E aí, hoje isso acabou evoluindo e se redescobrindo de uma forma completamente nova, né. e as áreas também se especializaram muito, né. Muito. Então, assim, o que antes uma pessoa de TI fazia, hoje em dia você divide entre engenharia, divide entre ciência, você vai dividindo em diferentes áreas também, então, Uhum. as habilidades também elas vão se dividindo. Uhum. E eu não sei se a experiência da Thaisa vai aponta para isso também, mas o impacto do uso da tecnologia hoje a gente discute muito inteligência artificial, porque é o que está na Uhum. voga, mas o impacto da tecnologia na educação já é um assunto um pouco mais duradouro, né. Uhum. Eh, vocês enxergam isso de alguma forma? Isso faz algum sentido? Não sei se às vezes a Thaisa tem o que que ela observa lá da experiência dela também como professora? O que eu consigo observar é que hoje em dia as crianças têm muito mais, elas são muito mais fluentes, né, digitalmente, de uma forma muito mais natural. Eu lembro que quando eu ia à escola, eu tinha aula de informática, como que digita no computador, como é que abre um Word, coisas que hoje em dia são simples, mas naquela época, né, eram mais, difíceis. Já hoje em dia, eu consigo, por exemplo, instruir as crianças a fazer alguma coisa e não preciso talvez passar pelo passo a passo de como que clica, como que vai, é muito mais automatizado, né. Eu acredito que chegando, essas gerações no ensino médio técnico, no ensino superior, acaba que eles têm um outro know-how, né, bem diferente de quando eu estava na escola, do que eu observo hoje em dia também na sala de aula. Bastante. Você acha que tem uma implicação? Você acha, assim, que essas novas ferramentas elas têm um impacto mais positivo ou negativo, se é que a gente pode falar assim? É difícil estimar um pouco, né, muitos estudos estão acontecendo nesse exato momento, né, de quais são os impactos dessas tecnologias, da exposição à tela, e tudo mais, e tem muitos resultados saindo aí recentemente, muita coisa pró, muita coisa contra, né, mas eu acredito e vou muito na linha da Thaisa mesmo, que mudou Uhum, realmente. Eles demonstram ali um letramento digital, né, muito mais rápido, muito mais cedo, uma familiaridade, assim, muito simples, né, de pegar, mexer ali, de aprender. É aquele instinto da curiosidade que é natural de uma criança, né, uhum, mas que com essa mudança de paradigma, ele acabou caminhando ali para outro lado, né. uhum. E parece que realmente as pessoas brincam, né: "Ah, já nasceu sabendo mexer", né. Uhum. Parece que de fato isso acontece um pouco mesmo. Isso me gera uma curiosidade, Gabriel. A gente fala, né, que eles, nascem sabendo mexer, eles já têm ali uma certa, é já intuitivo, né, para as Uhum. crianças de hoje em dia, a utilização dos meios tecnológicos, mas eu queria saber qual é a sua visão em realmente ter um momento de letramento digital dentro da sala de aula, né, um uso intencional da tecnologia, como você vê isso? Há um tempo atrás tinha até aula de informática, eu não sei se existe ainda, aula Existe, de informática. existe. Eu acho que é super importante, porque uma coisa
é eu te dar um celular e falar usa, sem te dar nenhuma instrução. E aí você vai começar ali a apertar coisas aleatoriamente ou da maneira como que você acha que seja correta, nem sempre é a maneira correta. Então, muitas vezes a gente pode ter problemas que acontecem de decorrência de uso inadequado. Às vezes você expõe ali uma criança, um adolescente a uma tecnologia sem dar uma devida instrução. E isso decorre vários problemas que a gente vê aí frequentemente em televisão, em pesquisas, e, enfim, né, em todos os meios, né? Uhum. Então isso é uma coisa complicada. Isso vem semelhante ao que acontece agora, dá para puxar um gancho legal com a inteligência artificial. Agora só se fala da inteligência artificial generativa, né? Sim. Tudo é IA. Tá, mas cada um tá usando de um jeito. Essa é uma coisa importante. Uhum. Às vezes o professor deveria ter. É que o professor também está aprendendo, né? E tem várias discussões aqui que são possíveis, né? Mas se nós queremos ali instruir o aluno, né? Eu deveria estar mostrando para ele uma forma correta de utilizar também. Isso é um Uhum. ponto de reflexão. Você deu uma oficina aqui há um tempo atrás, sobre a produção de material, Aham. material Sim, didático com uso de inteligência artificial. perfeito. Isso é uma coisa que seria muito útil pro lado do docente, né, porque a Thaís eu acho que perguntou bem, né, o letramento para o aluno, mas a aceleração está tão grande que o docente também precisa ser, de alguma forma, ensinado também nisso, principalmente docentes que não estão muito distantes da área de Uhum. tecnologia, Sim. né. Você acha que isso é possível fazer? Você acha isso é interessante colocar isso, por exemplo, seja em escola, seja em universidade, Eu faculdade? acho que vai além do ser interessante, isso é necessário. Isso é um processo que vai ter que acontecer. Não vai ser rápido, talvez não vai ser fácil. As pessoas estão dirigindo o carro com ele andando, e é muito semelhante, por exemplo, ao que aconteceu na pandemia. De repente, estamos em casa. Uhum. O professor vai ter que dar aula online no Teams. Você nunca viu o Teams na sua vida. Quem que é o Teams? Aí todo mundo teve que aprender do dia para a noite, se reinventar, adaptar seus conteúdos, seus métodos ali, as suas aulas, para estar naquele novo ambiente. Pra quem estava acostumado com Skype, era muito o Teams é muito diferente. Exatamente, exatamente. E aí, de novo, de certa forma, nós estamos passando por um momento semelhante, né? Tem aí a inteligência artificial, todo mundo está usando, cada dia surge uma ferramenta diferente, virou um frenesi, uma loucura de informações, novos paradigmas. E aí, o que que você vai fazer com isso? De alguma forma, vai ter que correr atrás do prejuízo. Mas me parece, ao mesmo tempo, que tem pessoas qualificadas, por exemplo, para ajudar nesse processo, né. Qual quais seriam, por exemplo, assim, as barreiras necessariamente aí? Será que existe um certo receio de aplicar essa tecnologia? Até porque não se tem, como a gente até conversou, não se tem necessariamente ainda alguns estudos desenvolvidos, ainda estão se desenvolvendo estudos sobre os medidores, a eficácia dessas tecnologias. Será que ainda existe um receio de: "Espera aí, até onde isso vai dar?" Ou será que é uma coisa do tipo: "A gente não sabe muito bem como fazer, vamos esperar alguns modelos aparecerem"? Que porque me parece que existem essas barreiras ainda, né. Não é tão fácil chegar e propor um treinamento, por exemplo, alguma Não, coisa nesse sentido. não, não. Até porque esses profissionais, eles também estão surgindo, né? Tá Uhum, surgindo uma gama assim nova aí de profissões dentro dessa área. Mas você sabe que se a gente olhasse isso para um contexto um pouquinho mais amplo, para a área da educação mesmo, por muito tempo acreditava-se que tem que informatizar. Vamos colocar tecnologia, uhum. computador, 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 vai melhorar o ensino. E aí, alguns países já estão percebendo que não é bem por aí, né? Que de repente o negócio entrou num platô e está começando a declinar. Em alguns momentos a gente vai ter que voltar para o papel, não sei, né? Eles estão aí especulando algumas possibilidades. E a inteligência artificial ela está potencializando isso. Tem algumas frases, né, que a gente faz bastante aí em discurso para o aluno, né? Olha, se você está usando essas ferramentas, a depender da forma como você está utilizando, se você está só delegando, quem que está aprendendo? É você que está aprendendo ou é a inteligência artificial? Você pega um trabalho pronto, você entrega para o professor, você obteve ali a sua nota, atingiu o seu objetivo,
mas a que custo? Isso é uma falsa sensação de ter resolvido alguma coisa e que na verdade não existe, né. Não. É. Hoje em dia eu vejo muitos conteúdos, assim, sendo postados em algumas plataformas, falando exatamente sobre como que você pode utilizar a inteligência artificial ao seu benefício, para você aprender, por exemplo, para você fazer um estudo guiado de alguma coisa que você está precisando, uma habilidade que você está precisando desenvolver, seja ela para o mundo profissional, enfim. Então eu acho que falta um pouco dessa da gente quebrar essas barreiras e eu não sei, Gabriel, mas o que eu percebo também, é que também tem um lado de pessoas que querem deixar isso de lado, porque acham que se a gente começar a falar de IA dentro do ensino, a gente só vai cair nesse lugar onde o aluno vai usar a IA para fazer um trabalho pronto, né. Então eu acho que tem um pouquinho de um estigma. Você acha que esse pensamento é correto ou eu estou completamente enviesada? Porque é assim que eu vejo, um estigma em relação à IA. Não, eu acho que você está correta sim. E aí o problema, a grande questão, eu acho que não é o fim, é o meio. De novo a gente volta para aquela como você vai utilizar. Você vai pedir para ela te dar um negócio pronto, por exemplo, você pega aí as Big Techs mais famosas, ChatGPT, o Claude, eles já têm funcionalidades que você coloca lá no modo de estudo. E aí ela vai te questionando, ela vai te indagando, ela te entrega fragmentos daquele conteúdo para que ela possa fazer uma construção conjunta com você e que ela te ajude a desenvolver um raciocínio e não seja algo totalmente passivo ali que ela fala: "Bom, tá aqui, veja". E, assim, foi um pouco pensando porque uma das iniciativas legais que eu acho que surgiram com o seu trabalho aqui, foi justamente a criação de um curso de inteligência artificial, que é, assim, que é uma certa inovação no em Uhum. alguma medida. Eh, parte dessa do surgimento desse curso par o surgimento desse curso ele partiu de alguma dessas preocupações, ou tinha-se em mente outra coisa? Ou porque também, assim, ela é uma derivação, de alguma forma, de uma necessidade de mercado, de Uhum. colocar pessoas capacitadas de operar a inteligência artificial, né. Mas também a ideia de que você precisa desenvolver esse debate, É. né. Eu acho que é uma construção de fatores, né. Tem uma característica da instituição ali de ineditismo, de estar à frente do mercado, de suprir necessidade, de trabalhar esse conteúdo, esse conhecimento, né. Uhum, Uma sinergia ali com o que já existe, então, com a própria ciência da computação ali, o design gráfico, os outros cursos ali, irmãos, primos, vamos colocar assim, né, abre um ambiente propício para que isso aconteça e o próprio momento onde nós vivemos, né. Muita discussão sobre inteligência artificial, ainda que nós já estejamos falando dela, né, é importante pontuar que há um frenesi agora por causa das popularizações das ferramentas de inteligência artificial generativa, que é uma areazinha dentro de um contexto muito maior da inteligência artificial. uhum, A área de estudo da inteligência artificial, ela vem lá da década de 50, então ela por si só já é uma senhorinha, né. uhum. Uhum. Mas, se você pegar do lançamento do ChatGPT, que foi ali final do 22, início do 23, isso houve um boom, assim, uma popularização. No tempo de vida do ChatGPT, ele já ultrapassou a quantidade de usuários da internet. É um negócio, assim, absurdamente Impressionante, impressionante. impressionante. Uhum. E eu acho que agora que começa a nova etapa dessas inteligências artificiais serem vinculadas com outros aplicativos, eu acho que o boom vai ser muito maior, né, porque já vê lá o Grok sendo integrado aos aplicativos da Google, o Uhum. Claude sendo integrado aos aplicativos de design, não é? Hoje tudo conversa com tudo, Tudo né? conversa com tudo e isso só Uhum. vai se É. ampliando. E aí você aproveita, isso só impulsiona, né, porque quando, você tem um modelo ali, que seja qualquer um deles, se você cria uma integração para uma outra ferramenta que já está consolidada, já tem uma base de usuários muito grande, isso acaba funcionando como uma catapulta, né, você abre ali uma possibilidade de mercado nova para um público muito grande. Uhum. E assim, nesse já que a gente falou desse curso, né, que eu achei uma ideia muito legal, como que você pensou esse curso? Como é que ele foi, assim, projetado? Foi pensado em quem e, digamos assim, na inserção do mercado possível, né?
O curso de inteligência artificial, ele tem 2 grandes enfoques. A área da programação, então, por exemplo, todas as disciplinas de programação da ciência da computação, o aluno também vê na IA, Uhum. então ele pode ser um programador, e aí eu trago todo o contexto da inteligência artificial. Não somente a inteligência artificial generativa, né, ela é um dos pontos, mas também as outras, né, visão computacional, processamento de linguagem natural, mineração de dados, o Big Data, as questões dos bancos de dados aí para inteligência artificial. Então nós temos aí, o aluno ele vai passar por toda a trajetória do conhecimento da inteligência artificial, para que ele tenha um conhecimento suficiente ali para entender os modelos, para conseguir trabalhar até em alguns tipos de modelagem, desenvolvimento, apoiar projetos, assim, tem uma gama grande de possibilidades que o egresso ele vai conseguir atuar no mercado. Caramba, legal. É um curso grande, né? Sim. Ele tá em desenvolvimento, já tá sendo aplicado. Já. Ele é curso novo, tá 6 meses, é isso? Ou já tá 1 ano? 6 meses, 6 é o meses. primeiro É o semestre, primeiro semestre. É uma exatamente. graduação. É uma graduação, é um tecnólogo, mas é uma graduação. E como é que tá sendo o desenvolvimento desses 6 meses? Como é que você tem observado? Os desafios, né, que são sempre desafios quando a gente fala em educação, né. É. Cara, isso é uma coisa muito legal e muito engraçada, né. Já foi um baita trabalho para criar o curso na teoria, né. Aham. Você faz projeto pedagógico para o MEC, em um monte de burocracia. E aí eu lembro quando um professor, há uns tempos atrás, logo quando saiu a notícia: "Ó, vamos abrir a turma", ele falou: "Nossa, Gabriel, parabéns, que legal, né, eh sucesso e tudo mais". Ele falou: "Bom, eh, agora que começa de verdade, né, tudo que foi prometido no papel, a gente tem que colocar na realidade, o curso tem que acontecer". Vai muito de novo, né, nós estamos aprendendo com o desenvolvimento do curso, com as disciplinas, vendo: "Olha, isso está dando certo, isso não está, isso a gente pode melhorar". Uhum. Começa, já tem NDE, então você começa a fazer um trabalho ali de revisão de ementa, já fala: "Olha, esse conteúdo aqui tá legal, isso daqui tá casando, talvez a gente pode ali fazer, traga uma oficina aqui, traga uma oficina lá, algum profissional de mercado". Essa integração é muito importante para ressignificar o conhecimento do aluno, né, para ele sentir ali o que que ele está aprendendo. Então assim, o desafio é grande, tem muito trabalho para fazer, Uhum. mas nós estamos caminhando. Mas assim, não o que faz com que ele seja um curso completamente normal, porque assim, né, a gente passa Não é por isso, diferente a dos gente outros, passa por isso. todos passam por Sim. isso, A gente passa por exatamente. isso a todo momento, né, o que é interessante, porque nós vivemos esse momento de que essas questões, principalmente essas disciplinas que você mencionou, talvez não todas elas no seu conjunto, porque elas são específicas de uma área, mas elas em separado, elas são atrativas para outras áreas, né. Você fala, por exemplo, de Big Data, a gente estava conversando outro dos dias sobre o marketing, o Big Data no marketing, na No publicidade, jornalismo, né. jornalismo, isso. Isso. A gente fala de IA generativa, mesmo a gente que trabalha com história, né, com professor, eu penso, se fosse, olha, uma disciplina dessa hoje para um aluno de história na graduação seria interessante, Sim. ou para outras áreas que trabalham com docência da licenciatura, porque é uma área, você vai ter que aprender a produzir material Sim. didático, a produzir conteúdo, né. Inclusive alguns cursos já estão inserindo na diretriz curricular do curso, né. Sim. Então esse é um movimento que vai ter que acontecer em algum momento. Sim, sim. Então, eu acho que é interessante, e eu vejo esse tipo de curso agregando justamente nisso, porque são profissionais que podem sair, por exemplo, se interessarem pela licenciatura, pela docência, podem até contribuir, né, num futuro bem próximo aí, justamente com essa formação, digamos assim, de uma segunda ou terceira geração aí da IA generativa, né, de profissionais que vão Exatamente. ter que lidar com a IA generativa. Isso, exatamente. Sim. Um dos perfis de aluno do curso é justamente esse. Às vezes é um profissional já formado, que já tem uma experiência e expertise e está buscando esse ferramental para agregar na rotina de trabalho que ele tem, né? Uhum, Para poder, enfim, fazer N coisas, mas eu tenho aluno assim no curso. uhum. Era exatamente isso que eu ia perguntar, se essa primeira turma já deu para anotar, assim, se o curso tem um perfil de estudante, né, se tem uma boa mescla de pessoas mais novas e essa galera que quer vir,
ter ali basicamente especializar dentro de um foco, né, de um Uhum. assunto para poder aplicar na própria carreira. A maioria dos alunos são mais novos, então é o aluno que, assim, ele está totalmente imerso nas tecnologias, na inteligência artificial, na Uhum. internet, mas eu tenho esse outro perfil também desse aluno um pouco mais velho, que já é um profissional de mercado, que já tem uma especificidade do conhecimento e que está buscando aquele ferramental justamente para aplicar na prática que ele já tem no dia a dia. Então, esses são os 2 principais perfis de aluno que eu tenho no curso. Me parece uma mescla boa de networking e de também Nossa, de muito. oportunidades de aprendizado gigantes, né, para Exatamente. ambos os lados. E, por exemplo, hoje o cara que quiser, já caminhando para o final, porque, né, nós temos as aulas, mas se um aluno que quiser, né, um interessado, por exemplo, em ingressar no curso, é por meio do quê? Vestibular. Vestibular, processo seletivo continuado, as formas de ingresso As tradicional, segunda tradicionais. graduação, tem várias Tem formas de várias graus. formas. Exatamente, nota do Enem, enfim, todos possíveis. E aí quem tiver interesse pode vir conhecer o Claro, com curso. certeza. Legal. Bom, pessoal, eu acho que a gente chega ao final, eu acho que a gente teria mais a conversar, quem sabe uma Com próxima certeza. oportunidade, Gabriel. Agradecer ao pessoal aqui do estúdio da Barão de Mauá, que sempre são super receptivos e fazem um trabalho fantástico com a parte da edição e da captação aqui do áudio do vídeo. Obrigado aí, pessoal. Então, ficamos até a próxima. Vamos para as nossas aulas agora, né, para os nossos afazeres. Obrigado, Gabriel, mais uma E eu vez que pela sua agradeço a paciência. oportunidade. Obrigado, Thaís. Obrigada a você. Foi muito bom, foi legal.